Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 3, e vamos ler os primeiros 6 versículos da palavra de Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Você pode repetir para mim só o versículo 6? Vamos lá. Mais uma vez. Pai, a tua palavra é a tua palavra, não é minha, não é nossa, é do Senhor. E o Senhor disse a Jeremias que o Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir. Aplica ela nos nossos corações nesta noite, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu tenho orado ao Senhor nos meus encontros com Ele na madrugada, e Ele me falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês, e isso vai ficar gravado, porque nós já tivemos experiências aqui anteriores, quando o Senhor nos fez certas alertas, que vieram a se cumprir, e eu fico feliz que isso esteja gravado, que fique gravado, porque nós vamos poder constatar isso num futuro não muito distante, um futuro próximo. Numa dessas madrugadas, o Senhor me falou algo muito interessante duas coisas a respeito do coronavírus. A primeira coisa, um pouco diferente do que talvez as pessoas normalmente esperam. As pessoas me mandam mensagem pelo YouTube e perguntando: pastor, o senhor não vai falar nada sobre o coronavírus? Mas sempre talvez naquela expectativa, ou numa certa expectativa do que eu possa falar a respeito. E aí o Senhor me falou algo que meio que me pegou de surpresa. A primeira coisa, já tem um tempo que o Senhor vem nos falando de um mover do Espírito que está por vir sobre a igreja do Senhor. Isso foi profetizado há tempos atrás por homens de Deus. Isso foi profetizado na Rua Azusa há 100 anos atrás, quando o reverendo William Seymour, pastor da igreja apostólica da Rua Azusa, onde nasceu o pentecostalismo, de onde saíram as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus da Profecia, Igreja do Evangelho Quadrangular, igreja isso, igreja daquilo. A maioria das igrejas que acreditam nos dons do Espírito Santo são fruto do avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, na Califórnia. E esse homem de Deus, pastor William Seymour, há 100 anos atrás, 103 anos atrás, para ser mais exato,
quando ele estava chegando ao final daquele mover, pouco antes da morte dele, inclusive, ele relatou que o Senhor disse para ele que 100 anos depois daquele mover, que é considerado até hoje, por todos os historiadores do cristianismo, considerado até hoje o maior mover de Deus pelo menos desse milênio, é aquele mover acontecido na Rua Azusa. E o Senhor disse para ele que 100 anos depois, o Senhor voltaria a mover o seu espírito sobre a terra, como ele fez na Rua Azusa, só que desta vez seria diferente, porque seria imparável, porque ele sopraria o seu espírito em vários lugares ao mesmo tempo. Que não estaria sob o controle de ninguém, ninguém teria o poder de começar, ninguém teria o poder de encerrar. Se alguém abortar ali, lá continua, porque é um mover de Deus, preparando a terra para a grande colheita de almas que haverá de acontecer antes do maravilhoso arrebatamento da igreja que está por vir. E o Senhor tem falado isso de muitas formas, muitos outros profetas, homens de Deus respeitados ao longo do tempo, vem profetizando a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor também que passou para o Senhor agora há uma década atrás, e ele foi discípulo do evangelista Smith Wigglesworth, muito conhecido pelo dom da fé, um homem que operava a partir do dom da fé. Ele foi um crente normal de igreja até os seus 50 e poucos anos de idade, 55 anos de idade. E aos 50 e tal, ele teve uma experiência com Deus. E ele sempre orava a Deus, falava: Senhor, o Senhor falou que eu tinha um ministério, que o Senhor ia me usar, e o tempo está passando, e nada aconteceu, e a vida está indo e tal. E aí um dia ele teve uma experiência com Deus, e nessa experiência que ele teve com Deus, Deus colocou dentro dele um dom de fé, uma fé extraordinária. E ele começou o seu ministério aos 50 e poucos anos de idade. Ele começou os primeiros passos do seu ministério. Mas Deus deu a ele uma fé tão extraordinária, tão violenta, que a sua história foi marcada, recheada de grandes milagres, milagres extraordinários que Deus operou, e sempre de uma forma incomum. Um dia chegaram na casa dele com uma criança de colo morta, e falaram: evangelista, por favor, ore pelo meu filho, porque ele faleceu. E ele pegou aquela criança, olhou para aquela criança, pegou aquela criança e jogou contra a parede. Bum! Bateu na parede e caiu no chão. Aí os pais ficaram assustados, ele foi lá, pegou a criança de novo, pum! Bateu na parede e caiu no chão. Na terceira vez a criança bateu na parede e começou a chorar. Ressuscitou. Ele fez a mesma coisa com um homem, um defunto. Pegou pela gola, levantou e jogou na parede e disse: vive em nome de Jesus. E isso é fato, isso está relatado, registrado. Pegou do chão, levantou de novo, bateu na parede: vive em nome de Jesus. Na terceira vez o homem ressuscitou, os olhos abriram e o homem voltou à vida. Então ele teve milagres extraordinários na sua carreira. E esse homem, do vídeo que morreu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, conta da profecia que ele entregou, Smith Wigglesworth, a profecia que ele entregou a respeito de um grande mover de Deus que viria sobre a terra, tempos depois da sua morte. Ele morreu, já tem, para você ter uma ideia, ele começou o ministério depois do avivamento da Rua Azusa. A Rua Azusa foi em 1906. O ministério dele começou depois disso. Quando ele começou o seu ministério, o avivamento da Rua Azusa já tinha recentemente passado. Então nós estamos falando aí de um homem que morreu mais ou menos aí há uns 70 anos atrás. E o Senhor falou através dele que estava vindo um tempo pela frente, onde o espírito dele seria movido de uma forma extraordinária e seria um avivamento para a salvação de almas. Muito bem, e eu, orando a Deus esse dia, eu falei: Senhor, como que será isso? O Senhor tem feito tantas promessas maravilhosas para a igreja continua sonolenta, a igreja continua adormecida. Como é que o Senhor vai sacudir a igreja? Como que o Senhor vai despertar a igreja? Eu falando com Deus nas minhas orações. E de repente o Senhor me falou duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é que o Senhor me falou que o mover do Espírito
será parecido com o coronavírus. Falei, como assim, Senhor? Você vai sair infectando o povo por aí? Ele falou, não, é que vai começar de uma forma que ninguém perceberá e vai se espalhar por todos os lugares sem controle. E o meu espírito vai começar a soprar em vários lugares, em várias nações, e as autoridades vão tentar controlar, Satanás vai tentar matar, vai tentar exercer influência sobre o que eu vou fazer, mas será impossível, porque quando você achar que você entendeu o que está acontecendo aqui, eu estarei fazendo outra coisa lá, e ninguém poderá controlar, diz o Senhor. Mas ele me disse uma outra coisa, que me preocupou, mas como nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor sabe o que diz. Are you ready? Quem quer saber? O Senhor me falou que essa infestação, esta epidemia, pandemia, chame como quiser, Ele disse que isso não é praticamente nada. Isso vai passar, não vai demorar muito. Algumas pessoas vão morrer, o índice de fatalidade é baixo, tem sido baixo, porque na verdade existem certos interesses por detrás disso, tentando explorar essa situação. E ele falou comigo desse jeito, isso aí não é nada, isso vai passar rápido, não vai demorar muito. Mas está vindo outra depois desta. Esta sim vai causar um grande estrago mundial. Então, não só o que está acontecendo vai passar e não vai demorar muito, como depois dessa virá uma outra enfermidade, e essa será muito pior, mais contagiosa e mais mortal, disse o Senhor. E isso não está muito longe de acontecer, vocês verão isso acontecer. E aí eu fiquei preocupado, já comecei a clamar, interceder, porque, como vocês sabem, o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, diz a palavra de Deus. O Senhor sempre revela algo com uma única intenção, para gerar espírito de intercessão. Um clamor, um mover, um quebrantamento no seu povo. Falei, Senhor, mas por que isto? E aí ele me disse o seguinte, esta é a única forma de preparar a terra para um mover de salvação. O mundo vai ficar tão chocado, haverá na verdade já está, porque existe muita desinformação, e hoje em dia é a era da desinformação, e as pessoas estão muito chocadas. O que elas não sabem é que isso que está aí é só uma cortina de fumaça. Isso aí não vai chegar muito longe, não vai a lugar algum, vai passar. Mas depois desta, aí sim virá the real deal, virá coisa real. E Deus vai usar essas duas situações, o que estamos vivendo hoje, com o que está vindo por aí, para preparar a terra para ouvir o Evangelho, para ouvir a mensagem da cruz. Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo eu preguei aqui, quando eu falei que, aliás, o Senhor falou conosco aqui em profecia, que todos os avivamentos, escute isto, todos os avivamentos da história vieram acompanhados de perseguição, de problemas, de dificuldade, de uma série de coisas, porque Deus sacode aqui para que as pessoas parem e ouçam a mensagem do Evangelho. As pessoas estão dormindo, as pessoas não estão dando importância ao que o Senhor tem para dizer. E quando eu digo as pessoas, eu não estou falando nem dos ímpios lá fora. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Pessoas que muitas vezes são até membros de igrejas, mas elas não têm fome de Deus, elas não estão entendendo a gravidade do momento que nós estamos vivendo, historicamente falando. E aí, o Senhor falou comigo no banheiro esses dias. A Zanda tinha acabado de sair, e eu estava tomando banho, e o Senhor falou comigo, eu não queria que fosse assim, mas terá que ser assim. Eu vou assustar a terra e vou preparar a terra para a mensagem do Evangelho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou entrar no texto agora, você vai entender por que eu li esse texto. E aí o Senhor tem um plano. Diga comigo, Deus tem um plano.
Eu vou te dar 2 segundos para você acordar. Pronto. Agora fala de novo. Deus tem um plano. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Porque eu sei que alertas desse tipo, eles não são muito exciting. Esse tipo de alerta não é para aplaudir, bater palma, dar glória a Deus. São alertas. Mas qual pai que ama os seus filhos e que não fazem os alertas devidos quando ele percebe que o perigo está chegando? O Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele nos avisa antes, para que nós saibamos o que fazer. O texto que eu li tem a ver com isso. É tão interessante isso que o texto começa falando dos figurões. Tá? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, de Traconídeos, Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O texto começa, olhem para mim, o texto começa falando dos figurões. Eram os figurões da política, os figurões da religião, os figurões da sociedade. E aí o texto dá uma guinada extraordinária. O texto diz assim, olha, apesar disso, Tibério César, Pôncio Pilatos, a Filipe e Lisânias e Anás e Caifás, veio no deserto a palavra de Deus a João. Escute isso. Deus deixou de lado os palácios, Deus deixou de lado as cortes, Deus deixou de lado a riqueza, o luxo, Deus deixou de lado a badalação, Deus deixou de lado os nomes, os big shots, Deus deixou tudo aquilo de lado, passou direto e foi num lugar incomum, um lugar que nós fazemos de tudo para evitar. Deus passou direto e foi parar no deserto. E lá no deserto, ele encontrou um homem segundo o seu coração. Lá no deserto, ele encontrou um homem que orava, que buscava, que jejuava. Ele encontrou um homem com temor no coração. Mas pastor, se esse homem era tudo isso, o que ele estava fazendo no deserto? Por que ele estava no deserto? Porque há uma cultura religiosa por aí, de que se você estiver no deserto por alguma razão, alguma coisa está errada com você. Você está em pecado, alguma coisa está errada, conserta a sua vida para você sair do deserto. Não. Há um segredo no deserto, há um mistério no deserto. Escute bem que coisa curiosa. Eu estava preparando isso aqui e o Senhor falou algo ao meu coração que eu não tinha percebido. Talvez você já tinha, eu não tinha percebido. Ele falou comigo assim: as 2 únicas vezes que eu chamei um lugar de santo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. As 2 vezes eram deserto. Ele nunca disse isso na cidade, na praça central, no pátio do templo. Não, 2 vezes na história que o Senhor falou: você aí, tira a sandália, porque você está num lugar santo. Aí se você chegasse lá para dar uma olhadinha no lugar santo, você encontrar pedra, sol, capim, areia. Você encontrar, no caso de Moisés, umas ovelhas berrando e fazendo as necessidades por ali mesmo. Aquela coisa, uns capim seco. Você está entendendo? E Deus olha para aquele lugar, com aquele sol quente, causticante. E Deus fala: ei Moisés, tira essas sandálias, porque você está pisando em terreno santo. Aí Moisés depressa vai tirar as sandálias. A mesma coisa aconteceu quando Josué e o povo de Israel estavam para tomar a cidade de Jericó. Está lá Josué no meio daquele deserto ali, andando de um lado para o outro, orando ao Senhor e tentando planejar o que fazer. De repente aparece um anjo do Senhor em forma de soldado. Era forma física, forma humana, forma de um soldado. Apareceu aquele anjo do Senhor e Josué rapidamente puxou da espada, falou assim: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou: não, eu sou do exército do Deus vivo.
E eu te fui enviado para te fazer saber que o Senhor te entregará essa cidade. Isso no deserto, gente. Aí Josué, que maravilha, o Senhor vai me entregar essa cidade. É verdade, mas tire as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em terreno santo. Escute o que eu vou te falar. Você sabe por que deserto é terra santa? Porque é o melhor lugar que Deus encontrou para nos quebrantar. Do que adianta eu estar no mall, cheio de dinheiro para gastar, mas com o coração cheio de soberba? Do que adianta eu estar num lugar bacana, com dinheiro no banco, com isso cheio de saúde, se eu não sei me curvar diante da grandeza de Deus, diante da soberania do Senhor? Se Deus tem que usar de circunstâncias para fazer a terra entender que Ele ainda é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Porque as pessoas com seus corações endurecidos não querem reconhecer o Senhor. E é o que diz Paulo quando começou a sua carta aos Romanos, ainda no capítulo 1. Ele diz claramente, ele fala, porque não deram glória a Deus, não glorificaram o Criador, que é bendito para sempre, mas fizeram toda sorte de torpezas e de coisas ruins, porque não quiseram dar honras ao Criador. E o que o Senhor tem falado ao meu coração, e Ele tem falado com outros também, isso não é uma coisa exclusiva de ninguém, mas o que o Senhor tem dito é que chegou a hora dele reivindicar a sua honra, a honra que lhe é devida. Deus está reivindicando a honra que lhe é devida. E Ele não vai abrir mão. E você que está aqui hoje, assentado nesta sala, ouvindo esta palavra, você pode agir de duas formas, e as duas são normais. A primeira é, poxa, Deus falou comigo hoje, algo está vindo por aí, eu vou começar a buscar a Deus com mais intimidade, eu quero viver mais íntimo de Deus, eu quero ter uma vida mais comprometida com Deus, porque Deus falou que algo vai acontecer. Ou então fala assim, não sei não, eu vou esperar para ver se o que aquele pastor falou é verdade, eu vou esperar para ver se aquela palavra foi de Deus. Seja qual for a sua postura, uma coisa é certa, o que Deus disse vai se cumprir. E aí o que acontecerá? Ok, pastor, qual é o propósito? Deus não faz nada sem propósito. Qual é o propósito? O propósito é abrir uma janela. Deus vai abrir uma janela para a pregação do Evangelho. Alguém aqui tem dúvida de que nós estamos nos tempos finais da história da raça humana na Terra? Alguém aqui tem dúvida que a qualquer momento se fechará a porta da graça e a igreja será arrebatada? Você tem dúvida disso? De que a história está acabando, gente? Não tem mais para onde... A coisa não tem mais como se desenrolar do jeito que está. A raça humana alcançou uma dimensão de corrupção, de desafiar a santidade e a retidão de Deus, que nós não temos mais para onde ir, não tem mais elasticidade. Não tem mais muito como esticar isso. Estamos caminhando para um momento em que vai acontecer aquilo que nós a vida inteira sonhamos, pregamos, cantamos nos nossos hinários, William, cantamos nos nossos hinos, profetizamos o dia em que o Senhor tocará a última trombeta para se revelar ao seu povo. Está chegando, não há de demorar muito, está chegando, mas Ele não pode ainda fazer isto sem antes purificar a sua igreja, sem antes passar a sua igreja por roupas novas, por roupas brancas, trazer de volta a sua igreja para os seus pés, para uma vida de adoração real, de quebrantamento. Escute bem, há coisas que hoje para nós são tão reais, tão importantes. Hoje, a realidade que vivemos hoje, há coisas que são tão importantes para nós, coisas que a gente pensa até que não vive sem elas. Não vai demorar muito tempo aí à frente e essas coisas todas perderão valor, porque a igreja se reapaixonará pelo Senhor de tal forma,
A presença de Deus será tão vital para o seu povo, que aquilo que hoje para nós é tão vital, tão importante, vai perder completamente o seu valor. É por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ler aquilo ali sem entender a história de Paulo não faz muito sentido. Como assim? Assim. Ele chegou a um ponto de entrega depois de tudo que ele passou. Ele chegou a um ponto de entrega que nada mais fazia sentido para ele se não fosse viver intensamente na presença de Deus. E a palavra diz também que chegaria um tempo em que o sujo se sujaria mais e o limpo se limparia mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. E eu posso dizer para você: o mundo sabe se sujar direitinho. O mundo sabe se sujar maravilhosamente. O mundo entende de sujeira. Uma reportagem que eu vi agora esses dias, de alguém falando sobre ideologia de gênero. A gente ouve falar aqui e acolá ideologia de gênero. A gente acha que ideologia de gênero é masculino, feminino e in between, né? E aquela pessoa, aquela especialista, diz que hoje no mundo tem 70 ideologias de gênero. 70. Deus criou duas, masculino e feminino, homem e mulher. E o diabo conseguiu criar mais 68. E a sociedade está completamente confusa, não sabe para que lado ir, não sabe mais o que fazer. Alguém está acompanhando o que está acontecendo agora no Ceará? Escute bem o que eu vou te falar. Outra coisa que o Senhor falou no meu coração de uma forma muito forte. Em questão de dias, a criminalidade no Ceará triplicou, subiu 300%. E eu assistindo aquilo, falei: meu Deus, como que é possível? 300%. E aí o Senhor falou algo no meu coração. Falou assim: a sociedade hoje ela está contida com medo da punição. Mas se eles se sentirem livres para fazerem o que quiserem, se não houvesse lei e justiça, se não houvesse o risco das consequências, vocês não dariam conta de viver na sociedade de hoje. De você poder sair na rua, e ali, sair com a família, e acolá e tal. Fala: poxa, mas que lugar tranquilo, que lugar maravilhoso, que lugar seguro. É seguro porque a lei é severa. É seguro porque as autoridades estão de olho. Mas no Ceará, bastou os policiais cruzarem os braços por dias. Se intocaram nos quartéis. Os policiais. Os bandidos ficaram sabendo que os policiais saíram da rua. E o lugar virou um velho oeste. Começaram a se matar uns aos outros. E aconteceu agora, o ano retrasado, aconteceu na minha cidade. Lá no nosso estado, lá no Espírito Santo. Virou uma terra sem lei. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Porque a sociedade está sem Deus. A sociedade está sem Deus. A situação é pior do que parece. É isso que o Senhor estava tentando me dizer. A situação é pior do que parece. Portanto, parte desse texto já está sendo cumprido. Quem é sujo, suje-se mais. Quando vamos começar a cumprir a outra parte? Quem é limpo, limpe-se mais. Quando que nós vamos começar a desejar mais de Deus, querer mais do Senhor, buscar mais a Ele, jejuar com mais frequência, orar com mais intensidade? O Senhor disse algo para Isaías, que não está relacionado com o que eu estou profetizando aqui nesta noite, mas eu posso pelo menos usar como exemplo. O Senhor estava falando da grande tribulação através de Isaías, mas o Senhor disse assim, falando que quando Ele
trouxesse o juízo sobre a terra, as pessoas correriam para as cavernas, lançariam seus ídolos às topeiras e tal, para se esconder do rosto daquele que reina para todo sempre. Aí o Senhor diz assim através de Isaías: quando eu me levantar para assombrar a terra. Assombrar a terra. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que isso significa? Quando eu era pequenininho, eu morria de medo da mula sem cabeça. Alguém aqui teve medo da mula sem cabeça? Eu pequenininho, meu filho, eu morria de medo. Mamãe, para manter a gente dentro de casa, criando as 7 filhos praticamente sozinha. Como é que mantém 7 crianças dentro de casa? Ó, se você sair na rua depois de um certo horário, a mula sem cabeça vai te pegar. Isso você vê que a gente nem raciocinava, né? Se a mula não tem cabeça, ela vai fazer o quê comigo, né? Uma criança, a gente não raciocina essas coisas. Aí eu ficava imaginando, Clemente, saindo na rua e uma mula aparecendo sem cabeça, um negócio assim estranho. E eu tinha medo da assombração. Quando não era mula sem cabeça, era o Saci Pererê. E para piorar a situação, Monteiro Lobato ainda botou um Saci Pererê no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu pequenininho ficava olhando aquilo, aquele bichinho com a perna só, falei, meu Deus, deve ser terrível encontrar com um negócio desse de noite. Eu ficava pensando. Você está rindo, mas você já teve medo de assombração também, fala a verdade. Agora escute bem. Qual é a pior assombração que já te contaram um dia? Qual é a pior assombração que você já imaginou um dia? Uns pode ser a mula sem cabeça, o outro não sei o que lá, tem aquele outro que anda com os pés para trás, né? Como é que chama? O Curupira. Mas escute o que eu estou falando. A pior assombração se chama o Senhor Deus Jeová. Ele disse, eles vão correr para as cavernas, eles vão se esconder no alto das montanhas, quando eu me levantar para assombrar a terra. Ah, meu irmão, um Deus que tem o controle absoluto das forças da natureza. Um Deus que faz o que quer com o mar, com as águas, com o vento. E o ponto de equilíbrio é exatamente a igreja. A igreja é o ponto de equilíbrio. É a igreja que Deus usa como termômetro. E quando a igreja vai se afastando, vai se afastando e vai se afastando. Estou terminando de escrever a outra revista, que é sobre o cativeiro babilônico. E aí, enquanto eu escrevo aquilo, relembrando de tanta coisa, por 40 anos Deus usou Jeremias. Quantos anos, gente? 40! E avisando, parem com isso, parem, se voltem para o Senhor, joguem esses ídolos fora. 40! Eu tenho 55, imagina. Quase que a minha vida inteira. Já pensou eu com 15 anos e ouvindo um profeta profetizando a mesma coisa, 40 anos. Ah, que nada, aí joga ele na cisterna, amarra uma estaca na cabeça dele, no pescoço dele, bate nele, joga ele num poço de lama. E Jeremias profetizando 40 anos, 40 anos, 40 anos. Aí o livro de Jeremias é muito interessante, eu vou terminar falando sobre algo aqui nesse texto, mas o livro de Jeremias é muito interessante. Até o capítulo 18 você vê Deus falando com um tom. Até o capítulo 18 olha, se voltem para mim, porque eu sou longânimo, me perdoar, não sei o que e tal. Até o capítulo 18. O capítulo 18 termina com Deus levando Jeremias da casa do oleiro. Aí Jeremias sentou lá e contando a história. Eu sentei lá e ele estava fazendo uma obra sobre a roda. De repente aquele vaso se quebrou. E ele pegou aquele barro, amassou, colocou sobre a roda e fez um outro vaso como ele quis. Aí veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias, não posso eu fazer o mesmo com a casa de Israel? Capítulo 18.
ninguém deu ouvidos a Jeremias. Aí Josias, hoje estudamos sobre Josias, né? Quem sabe quem era o rei Josias aqui? Quem sabe quem era o rei Josias? Irmãos, quem sabe aqui quem era o rei Josias? Só os que vieram na escola dominical. Quem não veio não sabe, porque se você não estuda, você não vai saber. Mas Josias foi o último rei bom da nação de Israel. Dali para frente tudo descambou. E domingo que vem nós vamos estudar sobre os 2 últimos reis do reino de Judá antes da queda do reino. O Senhor avisou. Quando chega no capítulo 19, até o 18 era: se vocês se arrependerem, eu dou um jeito. Se vocês se arrependerem, eu perdoo. Do capítulo 19 para frente, Deus começou a falar: agora não tem jeito, a cidade vai cair, se rendam a Nabucodonosor, porque ele vai invadir a cidade, ele vai destruir a cidade, ele vai destruir o templo. Do 19 para frente, Deus começou a anunciar o cataclisma. Sabe por quê? Porque o fiel da balança é o povo de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? O fiel da balança é o povo de Deus. Deus usa eu e você como termômetro para saber se é hora de executar o juízo ou não. E você quer ver o povo de Deus ficar crente demais da conta? O povo ficar santo, começar a jejuar e orar. Você não precisa nem marcar culto. Se você abrir a igreja todo dia, o povo vai estar lá. É só aparecer uma perseguição. É só aparecer uma situação que tire você da sua zona de conforto, que tire eu da minha zona de conforto. É só a igreja começar a ser perseguida. Mas diga comigo: Deus é misericordioso. O que acontece? O Senhor vai sacudir a terra. O Senhor vai, ainda não é hora da grande tribulação. Ainda não é a hora, mas o Senhor vai sacudir a terra, porque todos os outros avivamentos aconteceram em meio a perseguições. A começar pelo avivamento de Atos 2. O Espírito de Deus veio sobre a casa, encheu aquele povo do Espírito Santo, os apóstolos todos transbordando do Espírito Santo. E quando eles saíram do cenáculo, eles começaram a ser perseguidos, e alguns morreram, foram lançados em prisões. Porque esse é o mecanismo de Deus. Você sabe o que aconteceria se o Senhor soprar o seu Espírito sobre a igreja, nessa maré mansa que nós estamos vendo aí, tudo favorável, tudo tranquilo e tudo favorável? Sabe o que aconteceria? A gente ficaria deitado em berço esplêndido. Ah, pastor, marca mais um culto aí, eu quero falar mais línguas. Marca aí, pastor, eu quero ter outra visão, eu quero ver outro anjo. Eu quero ser arrebatado de novo, pastor. Nós ficaríamos todos deitados em berço esplêndido. Então o que o Senhor faz? Ele sopra o seu Espírito e causa algo, causa uma situação, para que a mensagem do Evangelho volte a ser ouvida, para que as pessoas percam esperança no sistema e entenda que só Deus salva. Só o Senhor salva. Digam glória a Deus. Pastor, você sabe quanto que isso vai se cumprir? Não sei, porque eu não posso falar mais do que o Senhor me diz. Não sei. O que eu sei é que não é a perder de vista. Quando o surto do coronavírus começar a passar, que você vê que está passando, já estão falando pouco, a coisa está diminuindo, pode se preparar. Porque Deus vai fazer algo, e aí vem, aqui que é importante. Pastor, você está me assustando, pastor. Bem-vindo ao mundo de Deus. Aqui é que vai. É uma janela que Deus está abrindo. Sabe aqueles amigos que, se você falar de Jesus hoje, não dá a mínima, dá as costas e vai embora? Sabe aquelas pessoas, se você convidar para a igreja, dá uma desculpa, não aparece? Você vai convidar e eles vão agarrar na sua roupa para você trazê-los para a igreja. Deus vai abrir uma janela para você falar do amor de Deus. Gente, quem está me entendendo? Falei, Senhor, e
é profecia que isso é profecia que se dê para um profeta, Senhor. E aí o Senhor falou algo que inclusive está descrito no livro de Ezequiel, a profecia do arauto, do atalaia. Quando o atalaia está na torre, se ele ver vindo ao longe o inimigo e ele não anunciar o alarme, ele será culpado do sangue dos inocentes. O arauto, o atalaia, é aquele que anuncia antes. Anuncia antes. Portanto, eu estou aqui nesta noite, é uma mensagem diferente, eu sei, mas eu estou aqui nesta noite para dizer que está chegando, versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento. João Batista saía por aí pregando, sabe o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. E a palavra veio aonde? Veio nas câmaras do rei, não veio no deserto. Coloque a mão sobre o seu coração assim. Se você estiver passando por um deserto, ou passou, ou está passando, ou vier a passar amanhã, escute bem, é o melhor ambiente para você ouvir a voz de Deus. Mantenha o seu coração aberto, mantenha o seu coração puro. E ele pregava o batismo do arrependimento. E aí o versículo 4 diz que, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E eu preguei aqui um tempo atrás sobre esse texto de Isaías, explicando como que isso está escrito no hebraico. No hebraico está escrito assim: voz do que clama. Não tem vírgula no hebraico, mas só para você entender. Voz do que clama, vírgula. No deserto preparai o caminho do Senhor. E tem algumas versões que traduziram assim. Em outras palavras, você está no deserto, está faltando trabalho, está faltando dinheiro, ou problema de saúde, ou problema de família, seja lá o que for, você está em algum tipo de deserto. A palavra do Senhor é: mesmo no deserto, se levante, tome posse do teu chamado, tome posse da tua missão e comece a preparar o caminho do Senhor. E ele diz: prepare o caminho e endireitai as veredas. E eu termino com isto: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. Então, imagina que o vale, aqui está o monte e o outeiro. O que o Senhor está dizendo é: eu vou encher o vale e eu vou aplainar o outeiro. Ou seja, Deus vai inverter as coisas. Que é o que ele fez aqui. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Anás e Caifás. Esses eram os montes. De repente eles foram passando, perderam a importância. De quem que eu estou falando aqui hoje? Deles ou de João Batista? Porque Deus elevou o vale e abaixou os montes. Ele inverteu os papéis. Porque Ele é Deus e Ele faz como lhe apraz. Digam glória a Deus. E aí ele diz, eu termino com isso, diz assim: e o que é tortuoso se endireitará. Coloque-se de pé, por favor. Pode me ajudar ali. Escute bem, eu vou terminar com isso, eu preciso da sua atenção. 1 minuto de atenção. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Não importa de que região do Brasil aqui você é, o que é algo escabroso para você? Pode responder para você mesmo. Talvez no sul encara essa palavra de um jeito, lá no sudoeste de outro jeito, lá na Bahia da DG de outro jeito. Mas escute bem, algo escabroso não é nada bom, não é verdade? Amém? A promessa do Senhor é que seja lá o que você andou fazendo por aí, seja lá o quão escabroso foi o que você fez, Deus está te oferecendo uma anistia. Ele está dizendo: eu vou aplainar o teu caminho se você andar na minha presença.
Eu vou pegar o que você fez e eu vou apagar. E eu vou te dar uma estrada limpa, um caminho aplanado, para você construir uma nova história. Feche os seus olhos. E é em momentos como esse que nós renovamos o nosso pacto com Deus. É em momentos como esse que nós damos um passo em direção a Ele para restaurar a nossa aliança, renovar o nosso pacto e deixar Ele saber que os nossos ouvidos não estão entupidos e que nós reconhecemos a voz de Deus quando ela fala conosco. E o Senhor diz: lembra-te da terra de Gósen, como eu guardei os filhos de Israel quando eu trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Não se esqueçam de que eu sei guardar o meu povo. Quando essas palavras se cumprirem, não se apavorem, porque eu sei guardar os meus. E eu mostrarei para vocês que uma janela nova se abre. E que eu conduzirei as nações do jeito que eu decidir, diz o Senhor. Tudo será feito de acordo com a minha vontade. Nada estará fora do meu controle. Não importa o que digam as notícias, os canais de televisão, nunca se esqueçam que nada foge do meu controle, diz o Senhor. E então muitos me conhecerão, muitos saberão que eu sou um Deus de amor. E que até mesmo quando exerço juízo, eu uso de misericórdia. Oh. Você pode adorar a Deus por um momento, pelo amor de Deus. Você pode dar a Ele a honra que Ele merece nesta noite. Quando Deus falou conosco sobre o terremoto na Califórnia, 3 meses antes de acontecer, o Senhor falou conosco aqui sobre aquele terremoto. E eu avisei para a igreja dizendo: Deus anuncia para que os intercessores se levantem. E a minha esposa que está aqui sabe, eu passava noites em oração, chorando, falando: Senhor,
Lembra-te que tem igrejas lá, Senhor. Lembra-te do teu povo. Senhor, guarda o teu povo. Eu sei que o Senhor precisa fazer essas coisas, mas guarda o teu povo, Senhor. Passei 3 meses orando a Deus. Os 2 piores terremotos da Califórnia dos últimos 100 anos aconteceram agora, esses dias, depois que o Senhor falou conosco, e nenhuma vida se perdeu. E o Senhor quer apenas nos despertar para nós entendermos que estamos vivendo um tempo muito incomum. Ele tem um plano com a igreja. Ele tem um plano com a igreja. Está na hora de se dispor, de se entregar. Está na hora de você entender o seu chamado e começar a executá-lo. E de você ser uma voz ativa. Vai chegar o momento em que as pessoas estarão desorientadas e elas precisarão de pessoas com vozes ativas para se levantar e dizer: fica tranquilo, Deus nos avisou, fica em paz, Deus está no controle. Aproveitar este momento para fortalecer a tua aliança com o Senhor. Eu vou pedir que você venha aqui no altar. Se você quer fortalecer a tua aliança com o Senhor nesta noite, a partir desta palavra, vem aqui no altar. Pode vir ficar aqui perto das caixas, não tem problema. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua família, a sua casa nesta noite. O Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o para que entre o Rei
estiver pronto, com Ele irá. Da sua glória, com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. Da sua glória, com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O Rei está voltando. Ele está. O Rei Ele está voltando, igreja. Esse dia tão esperado vai chegar. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Ele sabe o teu nome. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Pai, nós renovamos a nossa aliança contigo nesta noite. Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor é um Deus de amor. Só um pai que ama avisa antes. Tu és o Deus de amor, Senhor. Pai, nós queremos tanto mover do Teu Espírito. Nós queremos tanto, Senhor, que Tu nos encontre nesse deserto. Que o Senhor venha ao encontro do Teu povo, meu Deus. Ah, Senhor, porque queremos estar marcados com a Tua marca. Queremos estar marcados como Paulo disse estar. Paulo se apresentava como escravo de Cristo, dulos de Cristo. Pai, nós queremos essa marca. Nós queremos esta marca, Senhor. Oh, meu Deus. Porque essa vida não faz sentido sem Ti, Senhor. Não faz sentido ter posses, ter coisas. Não faz sentido, meu Deus. A vida só faz sentido contigo, meu Senhor. Oh, meu Deus. E por isso nos rendemos a Ti nesta noite, dizendo que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Faça como está no teu coração.
porque nós confiamos no Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, me ensina a te amar mais. Desperta em mim uma fome por oração, por louvor, por leitura da palavra. Incendeia o meu coração com o teu Espírito precioso. Usa minha boca, Senhor, para falar do teu amor. Me dê autoridade para me levantar na hora do caos e dizer: não temas, Deus está no controle. E glorifico o teu nome na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu Senhor.